responder esses 3 últimos tópicos aqui dos nossos objetivos, tá? O primeiro deles é o que é mamografia, quais suas indicações e contraindicações, o que é BIRADS e como interpretá-lo. Depois, qual o papel da ultrassonografia na prevenção e diagnóstico da neoplasia mamária e quais exames de imagem indicados na avaliação da infertilidade feminina, tá? Vamos lá, pessoal, alguém aí do grupo 1 para responder a questão 4. Eu posso falar, professor. Pode falar. Posso ajudar também depois. Tá bom, obrigada. Então, a mamografia que eu vi, ela é como um raio-x das mamas. Ela é um procedimento bem simples. Pode parar, cara, pode parar. Isso daí é muito importante, é isso que você falou e tem que ser valorizado. A mamografia ela é um raio-x, tá? Então, toda aquela lógica de prevenção radiológica que a gente tem para métodos de radiação ionizante tem que ser utilizados na mamografia. Então, isso daí é a mesma lógica, é um raio-x das mamas. Então, com isso, a gente já tira muita informação. O raio-x é bom para ver partes moles? Não. O raio-x é bom para ver osso? Sim. Então, isso daí já vai nos ajudando a saber as indicações da mamografia. Pode continuar. Sim, ele é um procedimento simples. No momento que faz, ele é um pouco doloroso, mas é passageiro. Ele faz um aparelho chamado mamógrafo, que ele vai comprimir a mama e aí sim ele vai gerar as imagens e revelar se a existência de algum nódulo, alguma calcificação, alguma anomalia. E aí a segunda pergunta, né? Eu já posso passar já para quais as indicações? Pode. Pode, tá. No caso, para paciente, na verdade, todas as mulheres em geral poderiam fazer, né? Aí cai nas contraindicações, que na verdade ela não é realizada em gestante, em lactante, em mulheres que acabaram de colocar o silicone, a prótese, né, de silicone, num prazo de 6 meses, pelo menos. Aí evitar também aquelas mulheres que estão entre o 5º e o 10º dia do início da última menstruação. Aí já vai para outra pergunta, né? Já o que é o BIRADS e como interpretá-lo. Aí se o Gabriel quiser, foi o Gabriel que tinha falado, né? Se ele quiser falar, eu posso continuar? Pode continuar, Sharon. Tá. Então, o BIRADS, ele significa... Peraí, deixa eu ler agora que eu não lembro de cabeça. Breast Imaging and Reporting Data System. Pode falar rápido. Todo mundo a gente é brasileiro. Hã? Não entendi. Hã? Não entendi, professor, a desculpa. gente pode falar BIRADS. A gente abrasileirou isso daí. Tá certo. Todo mundo chama de BIRADS. Tá certo. BIRADS. Aí ele foi atribuído, então, 7 categorias que vai da numeração de 0 a 6. O 0 quer dizer que ele foi inconclusivo a mama, quer dizer, ele às vezes não foi feito de uma forma adequada ou ele não pôde realmente diferenciar esses achados. Então, seria interessante realmente até repetir nesses casos. Ou até mesmo fazer uma ultrassonografia das mamas como um exame até complementar. No BIRADS 1, já quer dizer que o exame deu normal das mamas, que não foi encontrado, né, nenhuma anormalidade. No BIRADS 2, ele encontra, tem um achado, mas ele é tipicamente benigno. Então, esses achados, assim, geralmente não tem é aquele que não tem o risco de se tornar maligno, né, se tornar cancerígeno. Então, aí é feito aquele acompanhamento anual. Uhum. Aí, já do BIRADS 3, ele já tem uma grande probabilidade de ser benigno, ou seja, já fica já naquele meio termo. Então, ele também tem que fazer esse acompanhamento anual, que às vezes ele acaba sendo até um nódulo não palpável, mas tem que fazer esse acompanhamento. Já no 4,
são achados que já são suspeitos, ou seja, são achados que ele realmente pode vir a evoluir para um câncer mesmo, ou até uma malignidade. E aí, nesses casos, eu vi que assim, geralmente 70% ainda são benignos, mas que em razão desses outros, né, que tem que fazer, é recomendado até que se faça uma biópsia percutânea. Aí tá, no BIRAD 5, que geralmente já existe uma grande probabilidade, né, de ser cancerígeno, já maior que 95%. E aí também tem que confirmar com a biópsia. E os BIRAD 6 realmente são aqueles que já tem certeza que é maligno já tem que fazer, geralmente são aquelas mulheres até que já se sabe que tem câncer e que está fazendo aquele acompanhamento. E foi isso que eu vi, professor. Beleza. Alguém tem mais Professor, eu posso tirar uma dúvida? Pode. Rapidinho? Assim, eu queria perguntar, nos casos das mulheres que têm a prótese mamária, né? Como que entraria a classificação no BIRADS? Eu até cheguei a ver em um canto que eles colocavam como BIRADS 2, então tá certo, né? Tá, era para confirmar, porque coloca como se fosse uma alteração, né? Mas enfim, é meio externo. Tá bom. Mas não deixa de ser alteração, porque algumas vezes você coloca, pode ter uma fibrosezinha ali ao redor, ele pode criar uma carapaça, então não deixa de ser uma alteração no exame. Ela não é só simplesmente a colocação do silicone. Quem tem silicone sabe que os plásticos se preocupam com a formação daquela fibrose ao redor do implante mamário. Então, assim, é BIRADS 2 mesmo. Tá bom, obrigada. Só para complementar o que a Sharon falou, também sou do grupo 1, a mamografia ela não é um método preventivo, né? Até porque, como o professor falou, ela é melhor para detectar estruturas de alta densidade. Então, ela é utilizada para o rastreio do câncer de mama. E por isso ela acaba sendo contraindicada em mulheres abaixo de 25 anos. E a gente tem até algumas diretrizes, como a do Ministério da Saúde e da Sociedade Americana, que recomendam intervalos de idade diferentes para esse rastreio. No caso do Ministério da Saúde, ele recomenda rastrear dos 50 aos 69 anos de idade, de maneira bienal, ou seja, a cada 2 anos. E essa sociedade americana recomenda já dos 40 aos 54 anos. Nesse caso, professor, dos 40 aos 54 anos anual e dos 54 em diante bienal. Nesse caso, a gente segue o Ministério da Saúde, né, professor? Você tem que seguir, a gente vai falar sobre isso mais na frente, você tem que seguir a realidade onde você está colocado, entendeu? Se você está lidando com pacientes que têm um poder aquisitivo bom, se você está lidando com pacientes que têm, por exemplo, um nível que consiga pagar um exame, não faz sentido você esperar a mulher fazer 50 anos para você pedir uma mamografia para ela, sendo que tem outra diretriz que age de uma maneira. Então, assim, a diretriz do Ministério da Saúde, elas são muito relacionadas a políticas públicas também, entendeu? Então, a gente precisa levar isso em conta, tá? Então, varia muito de acordo com o local onde você está trabalhando. Gente, só um minutinho. Estou dando aula. Vamos lá. Vamos passar aqui, aí a gente vai dando uma revisadinha em cima desses tópicos aí que eu vou mostrando para vocês o que é importante a gente saber sobre radiologia mamária, tá? Pessoal, primeira coisa que a gente precisa saber sobre mamografia, tá? Existem duas maneiras de eu fazer a mamografia. É o mesmo exame, é o mesmo aparelho, só que eu faço em situações diferentes, tá? E isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Existe o exame de rastreamento e o exame de diagnóstico. São duas indicações diferentes. O exame de rastreamento eu faço para rastreio.
Eu estou procurando algo que eu não vejo. Então, rastreio, eu procuro algo que eu não vejo. Ponto. Diagnóstico, não. Eu estou com uma suspeita clínica e eu quero investigar. Então, rastreio, quem faz rastreio? Eu faço em todas as mulheres, com ou sem sintomas, tá certo? Que eu quero ver se tem câncer de mama. Ponto. Diagnóstico. Mulher veio, procurou atendimento, está palpando um caroço na mama. Mudou de situação, é uma paciente sintomática. É um exame diagnóstico. Então, essa informação de exame de rastreio e de diagnóstico tem que ficar bem sólida na nossa cabeça para a gente não complicar. Por quê? Porque ultrassonografia não é rastreio. Isso daí é o que precisa ficar dentro da cabeça de vocês, porque isso daqui é o erro, modo mundo que a gente vê médico cometendo em PSF, na prática, em todo canto. Ultrassom não é método de rastreio. Professor, por que ultrassom não é método de rastreio? Ultrassom não é método de rastreio principalmente porque alguns tumores, eles se apresentam como microcalcificações. Eu tenho calcificações benignas e calcificações malignas. E como eu falei para vocês mais cedo, o ultrassom é horrível para avaliar calcificação. Ele não vê calcificação muito bem. Então, eu vou estar lá com um exame normal e a mulher vai estar com câncer, se eu utilizasse ultrassom para rastreio. Então, o ultrassom é um exame 100% utilizado no diagnóstico. Ele pode ser utilizado no rastreio como complemento. Primeiro eu fiz a mamografia. Mamografia deu inconclusiva, aí eu posso utilizar. Só, tá? Então, ultrassom a gente não utiliza no rastreio. Vamos lá. O que é importante, aquele negócio que o Gabriel tinha falado também, da questão das mamas densas. Paciente jovem tem uma mama muito densa, e a mama densa ela fica muito branca, e a gente não consegue avaliar isso muito bem na mamografia. Então, isso deixa a desejar. Tá? Quem que tem indicação de fazer rastreamento? Pergunta mais correta é depende. E aí o problema é do depende. Tem o Ministério da Saúde, que tem um guideline que começa com tal idade. Tem a Sociedade Americana de Mastologia, que começa com tal idade. Então, varia. Você tem que utilizar aquilo que você está, a realidade que você está inserida. Você está num público privado, atendendo um paciente que tenha condições de fazer o exame, lógico que você vai... Comigo, com a minha esposa, eu faço o rastreio dela como da Sociedade Americana, da minha mãe é a mesma coisa. Agora a gente está aqui, e varia muito, o Hospital do Amor faz de um jeito, o Ministério da Saúde faz outro, então varia tudo muda muito de acordo com a realidade que você está inserido. Mas se eu estivesse trabalhando lá em Pimenta Bueno, então, no SUS, sabia que o povo não ia ter dinheiro para pagar, não ia ter, e a gente sabendo da dificuldade, a gente faz aquilo que a gente está orientado a fazer, tá? Então, a gente tem que pensar também como sanitarista, ter esse pensamento em cima das medidas de saúde pública. Então, a respeito dos rastreamentos, das indicações, vocês vão ter que saber? Sim. Cai na prova? Sim. Qual eu cobro? Depende. Eu vou mandar para vocês hoje, compartilhar os guidelines que a gente utiliza, principalmente do Ministério da Saúde e da Sociedade Americana de Mastologia. Então, esses dois vocês decorem, que são os que caem mais aprendam, né, que são os que caem mais na prova de residência, tá? E aí, na prova, se eu colocar, eu vou pedir, de acordo com a Sociedade Americana, qual a faixa etária, eu pergunto qual é, e aí vocês vão dizer. Aí, pessoal, a gente passou de rastreamento. O rastreamento é aquilo que vocês vão estudar. E depois a gente vai ter o diagnóstico. O diagnóstico é a mulher com sinais e sintomas. E aí, quando eu tenho uma mulher com sinais e sintomas, eu posso pedir mamografia? Pode. Eu posso pedir ultrassom? Pode. Eu posso pedir os dois? Pode. Então, você pode seguir o caminho que você achar mais fácil. Não existe receita de bolo aqui. Aqui, geralmente, o que se faz é pede os dois. Entendeu?
Tá diagnóstico, faz um, então faz primeiro a mamografia, depois faz o ultrassom, varia de acordo com a realidade que você está inserido. Tá? E esse daqui é para ver basicamente isso, sinais, sintomas de câncer, controle de lesões benignas. Então, por exemplo, que é um controle de lesões benignas. A mulher apareceu com um nódulozinho na mama. A gente biopsiou, deu benigno, deu um fibroadenoma. Então, ou seja, ele vai ter que ficar controlando esse nódulo. Então, ela fica controlando esse nódulo através de ultrassom. Então, fica sendo ultrassom, mamografia. Tá? O que a gente precisa lembrar em mamografia? A gente precisa lembrar também que existem fatores de risco para câncer de mama, tá? E vocês têm que saber. Então, histórico familiar é importante, tá? E ele indica um rastreio mais cedo. Então, ou seja, quem tem mãe com câncer ou irmã com câncer de mama tem que iniciar o rastreio mais cedo. Na maioria das vezes, os protocolos atuais com 35 anos, tá? Aí tem um pessoal que falava antigamente que era uma coisa consenso, que eu vou até tirar essa informação dessa aula, porque caiu em desuso, que entre 40 e 48, 40 e 49 não há indicação de fazer mamografia. Tá? E outra vertente falava o seguinte, a mulher com 35 anos ela tem que fazer uma mamografia para a gente conhecer como é a mama dela. Depois a gente continua na faixa etária, só para a gente ter uma base para poder comparar. Mas isso daqui também não tem nada de relato científico que valide isso. Gente, até aqui ficou alguma dúvida? Alguém, todo mundo conseguiu entender essas questões aí, esses tópicos? Beleza. Então vamos passar. Depois disso, a gente vai falar do BIRADS. O que é o BIRADS? O BIRADS é uma maneira que foi inventada para a gente padronizar os laudos de mamografia. Então, como é que eu padronizo? Vamos lá. O Pedro dá o laudo assim, vejo um nódulo irregular. Ponto. Já o fulano dá um laudo, vejo um nódulo lobulado. E aí, na hora que chegar na mão do médico assistente, é o mesmo nódulo, só que um descreveu como irregular e o outro lobulado. O cara ele pode ter entendimento diferente. Esse é lobulado, esse é irregular. Então, não tem uma padronização. E aí vai cair na mão do cara, ele não vai dizer, não sei o que eu faço com isso, esse nódulo lobulado. Será o que é? Então, o que eles fizeram? Eles agora, os laudos são todos padronizados. Então, eu dou uma classificação para o meu nódulo. Então, pronto, é o meu laudo. Então, eu vou dizer, olha, esse é uma mamografia BIRADS 2. Ponto. Significa que é benigno. E o que é legal da mamografia BIRADS 2, do BIRADS? Que além dele dizer para a gente, é benigno, ele traça conduta. Então, assim, isso facilita muito a vida do médico assistente, principalmente no posto de saúde. Porque no posto de saúde, você chega lá, uma paciente BIRADS 4, a própria enfermeira já encaminha para biópsia. Já sabe que vai biopsiar. BIRADS 5 já sabe o que é. BIRADS 1 já sabe como proceder. Então, assim, é uma receita de bolo. Chegou BIRADS 1, vou fazer isso. Chegou BIRADS 2, vou fazer isso. Chegou BIRADS 3, vou fazer isso. Tá? Então, isso daí é bem tranquilo. E aí, só para ilustrar mesmo, pessoal, quando vocês pegarem um laudo, ele vai dizer a clínica, então, o que vai acontecer? Um laudo bem feito, né? Ele vai estar dizendo qual é a clínica, por que a mulher fez o exame, vai estar lá, rastreio de mama, nódulo palpável há 2 meses, saída de secreção purulenta pelo mamilo. Então, vai ter tudo isso daqui. Vai estar a descrição, o diagnóstico e a recomendação e a conduta. E aí a mama da gente, a mama das mulheres, pode ser lipossubstituída, pode ser moderadamente densa, heterogeneamente. Então, assim, varia muito. Então, olha só. Essa daqui é uma lipossubstituída, onde a gente só vê gordura. Essa daqui é uma mama densa, que está toda branca. Tá? Sobre mamografia, vocês precisam aprender a ver? Não, não precisa. Mamografia, vocês precisam aprender a pedir e a saber o que fazer com os resultados, e saber interpretar, tá? Então,
Quais são os achados anormais que eu consigo identificar numa mamografia? Travou aqui, né, pessoal? Voltou já, né? Quais são os achados anormais que a gente consegue identificar numa mamografia? Então, calcificação pode ser câncer, pode ser uma distorção arquitetural, pode ser câncer, assimetria pode ser câncer. Qualquer um desses três aqui podem ser câncer. Tem calcificação benigna? Tem. Tem calcificação maligna? Tem. Tem assimetria benigna? Tem. Tem assimetria de distorção arquitetural benigna? Também tem. Só que alguns tipos podem ser câncer. Isso daqui vocês vão deixar para o radiologista. Vocês vão seguir e aprender o BIRADS, tá? Aqui é como a gente faz a mamografia, tá? A gente comprime a mama da mulher. Então, há uma compressão. Em cima da compressão é feita essa imagem. A gente comprime o crânio caudal e depois o médio lateral oblíquo. Então, vai uma de lado, comprimindo, achatando de lado, e outro de baixo para cima. Então, a gente sempre faz essas duas incidências mamográficas. Aí, assim, a gente, em alguns casos, pessoal, a gente precisa fazer algumas incidências complementares. Que é o quê? Complementar em relação a isso daqui. Quando eu tenho implante, a gente tem uma manobra que a gente chama manobra de Eklund, que a gente tem que fazer. Então, o que a gente faz? A gente bota, pega a mama da paciente e vai como se fosse empurrando o silicone para trás e vai ficando só a pele daqui para cima, o tecido mamário. E aí, na hora de comprimir, a gente comprime só o tecido mamário. O nome dessa manobra é manobra de Eklund. Vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei lá no chat. Então, essa manobra de Eklund, ela é feita para a gente avaliar a questão de implantes, tá? Em alguns casos a gente tem, por exemplo, eu vejo uma microcalcificação, uma calcificação muito pequena. Eu tenho que dar um zoom naquele exame. Então, para ver um zoom naquele exame, eu faço uma magnificação, que aí é isso daqui. Ó, esse aqui é um exame de um paciente com manobra de Eklund, a gente vê os implantes, né? E aqui é uma ampliação, ou seja, eu tinha aqui umas microcalcificações que eu não conseguia ver muito bem. E eu dou um zoom, eu avalio melhor. Sabe? Então, isso daqui é importante vocês também terem noção que existe, tá? Compressão localizada. Às vezes a gente tem uma área de distorção do parênquima que a gente fica na dúvida. Poxa, será que isso é tumor ou será que isso daí é parênquima mamário? Principalmente mama densa. O que a gente faz? A gente comprime no local. Quando a gente comprime no local, se for tumor, o tumor é um caroço. Ele não vai espalhar. Ele vai ficar fixo lá. Se for parênquima mamário, ele espalha, ele comprime. Então, muda essa diferença para a gente. Outra indicação da mamografia, a gente fazer biópsia. Então, assim, a gente tem os microcalcificações que eu quero biopsiar. Então, a gente vai lá e coloca uma agulha e biopsia. Aqui a gente consegue ver. E aqui é aquela questão do BIRADS que a Sharon falou. Então, você tem do 0 ao 6, e em cima disso você vai seguir a conduta. 1, normal. 2, benigno. 3, provavelmente benigno. 4A, baixo suspeito. B, suspeita intermediária. C, moderado suspeito. 5. Então, e a 0, você vai complementar com alguma coisa. Ou vai magnificar, ou vai solicitar um ultrassom, de acordo com aquilo que está identificado. Na maioria das vezes, quando vem o laudo para você, o laudo ele já recomenda BIRADS 0, surgir complementação com ultrassom. Excelente. Você vai lá e só vai pedir ultrassom. Então, aqui a gente tem a questão do que a gente faz, tá? 1 e 2, segmento anual. Categoria 3, a gente precisa conseguir mais de perto. Lembrar que depois de 2 anos, a categoria 3 vira 2. Então, você tem um nódulo que é BIRADS 3, provavelmente benigno. Você controla ele com 6 meses.
depois vai com mais 6 meses, depois mais 6 meses, mais 6 meses. Pô, se fosse uma porcaria de um câncer, já tinha crescido. Então, já que não é câncer, então é benigno. Volta para BIRADS 2. E na 4 e 5, a gente vai sempre fazer biópsia, tá? Aí, pessoal, a gente coloca aqui algumas coisinhas para vocês levarem para a vida de vocês, que vale a pena. A gente sempre precisa guardar e pedir os pacientes para terem esses exames anteriores para a gente comparar, porque às vezes isso muda muito a conduta. A gente sempre compara. Então, assim, sempre para as mulheres que forem, guardem as mamografias, tá? Quem é da família, guarde, porque isso aqui ajuda muito, tá? Então, assim, os achados negativos na mamografia não significam ausência de malignidade. Então, assim, se tem uma mamografia negativa, lembrar que às vezes a gente pode ter um falso negativo, uma taxa pequena, tá? Lembrar que o rastreamento no Brasil ele é feito de uma maneira diferente. Então, no privado ou no público, você vai ter diferentes tipos de abordagem e sempre buscar locais que você tenha qualidade garantida, entendeu? Porque a mamografia é um exame muito sensível e muito operador dependente. Então, a gente precisa procurar. Então, tem algumas instituições que já têm o selo de qualidade. Você vai fazer um lugar onde tem selo de qualidade de mamografia. E isso daí conta bastante. Aqui, a respeito da ultrassonografia, segue aquele mesmo geralzão que eu falei para vocês. Ultrassom é diagnóstico. Ponto. Acabou. E quando eu posso pedir o ultrassom? Em qualquer momento. Então, paciente, uma mulher com queixa diversa, nódulo, você pode estar pedindo, mas sempre diagnóstico. E o BIRADS no ultrassom é a mesma coisa. Mesma coisa da mamografia é a mesma coisa do ultrassom. Vamos lá, gente. Dúvidas sobre mamografia? Professor, eu tinha visto que em homens a gente pode ter indicação de realizar mamografia se ele tiver ginecomastia. É verdade, né? É o método de escolha, tá? Homem para avaliação de ginecomastia é o método de escolha. Tá bom, obrigada. Não, porque mulher que faz reposição hormonal, a gente tem que ficar de olho nela, porque a reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer. Então, essa mulher, ela vai entrar num esquema de rastreio diferente. Então, ela entra como rastreio de alto risco. Então, a loja você tem que utilizar essa, ela vai entrar com alto risco. Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, com essas informações aqui que foram passadas, pessoal, vocês já conseguem responder a questão 5. Qual o papel da ultrassonografia na prevenção e no diagnóstico da neoplasia mamária? Ela vai ser um exame complementar, né? A mamografia. Isso, um exame complementar. Então, assim, se ela tem algum papel na prevenção ou no rastreio, nenhum. Então, você pode colocar nenhum, né? Vai ser questão de prova de residência. Então, assim, a ultrassom, ela é um exame complementar. Você vai solicitar ela quando a mamografia disser para você solicitar nesse sentido. Tá? Hein, professor, não dá para considerar de rastreio nem, por exemplo, se eu não me engano, eu tinha visto em algum lugar que mulheres jovens, né, que têm, por exemplo, alto risco, apresentam um nódulo palpável lá, e ela for muito jovem, a gente não faria mamografia, faria a ultrassonografia. A ressonância. A ressonância? Nesses casos, é ressonância que a gente faz, mas é uma coisa que ainda precisa de validação. Tá bom. Obrigada. Mas, assim, vocês precisam entender o básico do generalista, entendeu? Então, assim, é isso que eu quero que vocês aprendam, o básico. Quando for um paciente, lembrar disso daí.
Você não vai estar num posto de saúde atendendo, a senhora está com 40 anos, vou pedir um ultrassom para fazer o rastreio da sua mama. Então, isso aí a gente não vai fazer. Tá? A gente vai saber a idade, faixa etária, em cima dessa faixa etária vai pedir o exame direcionado. Vamos lá, pessoal. Quais exames de imagem indicados na avaliação da infertilidade feminina? Tem a estereossapingografia, né? Acho que fala assim. Certo. Que também usa os raios-x como método, né? E basicamente ele vai inserir um contraste intrauterino para a gente conseguir ver. É porque normalmente as principais causas de esterilidade são estruturais, principalmente na tuba, né? Uhum. Aí vão insere esse contraste, realiza o raio-x lá e daí a gente vai analisar certinho para ver se não tem nenhuma alteração estrutural que possa estar causando a esterilidade. Certo. Professor, Oi. eu também tinha visto que, inclusive, como Yasmin falou, esse método tem até uma questão terapêutica também, por conta dessa aplicação mecânica e a desviridação, né, ali da tuba. Muitos casos, muitas pessoas relatam uma melhora do quadro da infertilidade, né, que é um percentual bem grande, por conta dessa aplicação mecânica, dessa força contra essa vibração, Isso esse mesmo. colamento. Ô, professor, mas são só essas que eu tinha visto várias. Eu tinha visto, né, o ultrassom transvaginal, a ressonância Isso, magnética da pelve, a isso mesmo. videolaparoscopia, videoestereoscopia diagnóstica. Isso Esses também são? Claro, era isso mesmo. Ah, Isso tá. mesmo. Não, então Foi tá bom. falado de estresssalpingo aí. Então, e Também quais tem a são esterosonografia, né? a estressonografia? De ultrassom. Qual mais, pessoal? A transvaginal seriada também. Vaginal. E aí? Pélvico, ultrassom pélvico também pode ser utilizado. E aí, como é que eu investigo uma infertilidade? Você sabe que tem esses exames, como é que a gente investiga? A classificação de infertilidade seria desculpa, Yas. Seria a tentativa, né, durante um ano, né, desprotegido totalmente contra métodos concepcionais. Caso não ocorra a fertilização, ele seria classificado como infertilidade. Aí o método mais, né, o método de ouro, assim, digamos, seria o exame que a Yasmin falou, a esterossalpingografia. Nem sempre, Matheus. Como é que a gente avalia paciente com infertilidade? Gente, a gente primeiro precisa lembrar que a infertilidade ela envolve muito mais coisa do que um esterossalpingografia. A infertilidade ela pode ser central. Então, se a gente for analisar dessa maneira, o paciente pode ter um problema hipofisário que não está produzindo LH nem FSH e pronto, acabou. Então, é um E problema a hormonal. gente tem que avaliar o homem também, né? Porque esses exames que a gente falou são femininos. E tem que avaliar o homem também. É a maior parte das causas, né, professor? Tem que avaliar tudo isso daí. Então, assim, quando a gente vai fazer, a gente faz tudo. Todos. Então, assim, primeiro, o papel da avaliação da fertilidade feminina. Tem que fazer exame hormonal. Dosáveis de exames estão ok. Então vamos lá. Exames hormonais. Os exames hormonais estão todos dentro da normalidade da mulher. Beleza. 2. Homem. Faz o espermograma dele. Faz espermograma. Depois, 3. Investiga a mulher. Minha esposa agora ela vai ter que fazer uma quimioterapia chamada de iodoterapia, e aí a gente vai ter outro filho, quer ter outro filho, e aí agora a gente está passando justamente por isso. Só que no caso dela, ela não é infértil, é mais prevenção por conta do ovário ele sofre. Então, chega lá, o acompanhamento é esse daqui mesmo. Então, assim, a gente foi lá, fez os exames hormonais dela, tudo ok. Depois fui lá, quilômetro constrangedor, coletar espermograma em laboratório.
Aí vai coletar espermograma todo ok. Depois disso, tem que investigar ela para ver se está tudo ok também. E aí, quando a gente vai investigar, a gente tem que investigar tudo. Tudo. Então a gente tem que fazer isso daí. Aí você, como é que é o raciocínio que você faz? Ovário. O que é bom para ver ovário? Histerosalpingografia vê ovário? Então ela não é padrão ouro. Então pronto. Então assim, histerosalpingografia ser padrão, então ela não é. Então padrão ouro para ver ovário é outro. Então a gente vai ver. Para que é qual o exame seria bom para a gente avaliar? Transvaginal? Ovário, folículo, qual um exame seria bom para a gente avaliar isso daí? Transvaginal? Ultrassom transvaginal. Tem algum outro? A ressonância seria boa, prof? A ressonância da pelve. São excelentes exames. E aí a gente vai seguindo o restante. Pronto. Depois do ovário, eu avaliei o ovário. Fiz um ultrassom transvaginal. Opa, tá tudo bonitinho, os folículos estão lá. Depois eu vou avaliar tuba uterina. Qual o exame que a gente utiliza para avaliar a tuba uterina? A histerosalpingografia. Tem algum outro que substitua? Não, porque ela é muito pequenininha, né? Então, para avaliar, não teria como. Não existe outro. A tuba uterina feminina é um fio de cabelo. Então, ressonância não vê, ultrassom não vê, é um fio de cabelo. Coisa fininha, fininha, fininha. Então, aqui, então vamos colocar ovário, eu tenho SG, eu tenho RM, aqui eu tenho a histerosalpingo. E aí eu vou avaliar útero, canal cervical. Se eu quero avaliar como é que está o útero, qual exame eu posso pedir? Ultrassonografia. Transvaginal. Ultrassonografia. Algum outro? Ressonância também, pode avaliar. Ressonância. Qual mais? A videolaparoscopia também poderia fazer a diagnóstico. Isso, a videolaparoscopia sim, mas a videolaparoscopia eu não vou estar vendo dentro, né? Eu vou estar vendo por fora. A videolaparoscopia aqui no caso eu estaria colocando uma câmera dentro da barriga, então seria para ver coisa de fora. Seria videohisteroscopia, então, nesse caso? Isso. O que a gente sempre precisa lembrar desses prefixos e desses sufixos. Videolaparoscopia. O termo laparoscopia se refere à cavidade abdominal. Então, eu estou fazendo uma vídeo da cavidade abdominal. Ponto. Videohisteroscopia. O termo histero se refere ao útero. Então, eu estou fazendo um vídeo do útero. Certo? Vamos lá. E a mesma coisa, por exemplo, copia. Retossigmoidoscopia. Um vídeo do reto e do sigmoide. Então, a gente tem que ir utilizando isso daí. Aí vamos lá utilizar outro. Histerosalpingografia. Histero se refere ao útero. Salpingo, a tuba uterina. Grafia, raio-x. Então, é assim que a gente tem que raciocinar. E aí a gente pode aqui utilizar o SG, aquela histerossonografia, que é pode utilizar ressonância, pode utilizar a esteroscopia. Tem várias coisas que a gente pode utilizar. E para avaliar a cavidade vaginal, não tem método, o espéculo. Vai lá, passa o espéculo. Então pronto. Então assim, avaliar a infertilidade é isso. Você tem que saber o que você quer ver. Não adianta pegar e dizer, exame padrão ouro é esterossalpingografia. Não, não é. Porque não adianta nada a esterossalpingografia estar normal e a mulher não ter ovário. Não vai servir de nada, vai continuar. Não adianta nada estar tudo normal e ter problema hormonal. Não adianta nada ter tudo normal e o problema ser no espermatozoide. Certo? Então, respondendo aquela pergunta lá do...
Quais exames de imagem indicados na avaliação da infertilidade feminina? Inúmeros. Isso vai mudar de acordo com aquilo que quer ser investigado. A gente deve investigar a infertilidade de uma maneira global, com tudo. Se eu quero avaliar o útero, o exame é esse. Se eu quero avaliar tubo uterino, o exame é esse. Se eu quero avaliar endométrio, o exame é esse. Então, de acordo com aquilo que a gente está vendo. Gente, sobre infertilidade, ficou alguma dúvida? É importante que a gente saiba o processo, por exemplo, como que cada um é feito. Sim. Por exemplo, na videoesteroscopia, que tem 2,7 milímetros, tá? Isso daí eu quero que vocês saibam o básico para depois não confundir. Vídeo e esteroscopia, só pesquisar no YouTube. Então você vai ver que a mulher vai ficar lá, vai ficar com as pernas abertas, vai pegar, passar uma câmera lá dentro e a câmera vai olhar o que está dentro do útero. Pronto. Histerosalpingografia, o que é? Vou injetar contraste dentro do útero. Pronto. É esse tipo de informação que vocês precisam saber. Para depois não se confundir nem dar orientação errada para o paciente, dizendo que se trata. Então é isso daí que a gente precisa. Professor, eu lembrei do detalhe que você falou aí do contraste. Por que a mulher, quando faz algum exame com contraste, ela não pode fazer em seguida a mamografia? Ele dá alteração na mamografia? Eu nunca vi essa informação, não. Não é a densitometria que você está falando, né? Eu acho que foi a densitometria. Não, no artigo falava que a mulher tem que esperar 2 dias para fazer a mamografia depois que ela tomou um contraste para fazer algum exame. Só se for contraste oral, porque na hora de fazer o contraste oral, às vezes pode dar um artefato. Por conta do esôfago ficar aqui muito perto, pode ter artefato. Mas endovenoso não tem problema nenhum. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida a respeito disso daí, pessoal? De algum tópico que foi discutido hoje na aula? Beleza, pessoal. Então vamos lá, vamos nos acertar. Igual eu falei para vocês, não sei como vai ser esse negócio da prova. Vou aguardar até a direção decidir, porque toda hora muda alguma coisa. A prova já está feita, tá? O que tem na prova de vocês? Raio-X de tórax, a parte de trauma, tudo aquilo que a gente foi falado. Radiografia de coluna cervical, a parte de trauma cervical, a parte agora de radiologia da mulher. Então, tudo isso daí está presente lá na nossa prova, tá? A prova parece que foi marcada para o dia 21, tá? Que sem ser essa semana que vem, na outra. E aí, como a gente sempre faz, no final de semana que antecede, ou 19 ou 20, a gente faz, como tem a questão do pessoal dos adventistas, a gente provavelmente vai ser dia 20. A gente faz a nossa revisãozinha. Então, assim, a revisão desse assunto é muito besta, porque assim, não tem muita coisa, é só estudar. Então, isso aqui, de todo ano, essa é a parte mais fácil que tem, porque você não tem que aprender imagem, não tem nada, é só raio-x. Então, assim, quiserem ver raio-x, tragam as dúvidas, e aí eu vou avisando para Maria quando que vai ficar a questão da nossa revisãozinha, tá? Mas vai ser ou sábado ou domingo, provavelmente domingo, por conta dos adventistas. Beleza? Vou estar enviando para vocês artigos, tá? Para poder guiar esse estudo, tá bom? Vou estar enviando de hoje para amanhã. As provas de vocês estão corrigidas, tá? Eu ainda vou fazer um serão aqui no hospital, e aí eu vou tentar hoje à noite. Eu vi que liberaram o portal está liberado até o dia 10. Então, eu vou tentar hoje ou amanhã, e mesmo que eu poste metade hoje ou metade amanhã, que eu vou checar direitinho, mas eu vou tentando postar, tá? Até quinta-feira, no máximo, todas as notas vão estar já liberadas para vocês no portal, tá? E aí, se alguém tiver algum questionamento, alguma coisa,
pode me mandar no privado, pelo WhatsApp, pode ir mandando, a gente demora um pouquinho, mas responde. Tá bom? Tá bom. Beleza, prof. Então, tchau, pessoal. Beleza, professor. Tchau, Obrigado, pessoal. Boa professor. noite. Tchau, prof. Boa semana. Tchau, professor.